Fala copywriter, aqui é o treinador André Gibran e nesse vídeo eu vou te falar sobre os 8 pontos da minha trajetória que fizeram com que, graças a Deus, hoje eu ganhe mais do que muito executivo de multinacional aí, trabalhando em casa, no tempo que eu quero trabalhar, fazendo o que eu amo fazer através de copywriting. Já falei outras vezes que copywriting foi libertador na minha vida. Aliás, sem copy eu nunca teria chegado ao meu primeiro milhão de faturamento na internet. Estamos chegando, graças a Deus, perto dos 2 milhões. Agora, entenda que o dinheiro não é o mais importante para mim, o mais lógico, né? Você tem que ter uma condição de vida legal, mas eu não esqueço de uma reportagem que eu vi há muito tempo atrás na Folha de São Paulo dizendo qual era o salário da felicidade. Existe um certo ponto, um certo limite de ganho. Quando você passa daquilo, você tem mais dor de cabeça do que felicidade mesmo. Então entenda, copywriting pode ser top para sua vida, assim como é para minha, porque te dá todas as liberdades. Ao falar sobre esses 8 pontos da minha vida que me fizeram, 8 momentos, né, que me fizeram dominar copy, o passo a passo que me fez dominar copy, eu vou destacar alguns pontos importantes para facilitar para você bater com a tua própria vida e ver se você está indo mais ou menos pelo mesmo caminho. Fechado então? Agora rapidinho aqui, se você quiser o caminho mais rápido e mais fácil para fazer isso acontecer, aqui na descrição existe o link da minha mentoria Gibran de Copywriting. A gente tem encontros toda semana para eu corrigir copies que você faz, para eu te ensinar, né? Você tem a informação completa lá dentro, você tem a mentoria para eu pegar no seu pé, literalmente, para você se tornar um copywriter de sucesso. O link está aqui na descrição. E se você está dizendo para mim o seguinte, André, bem que eu queria entrar na sua mentoria, mas eu estou quebrado de grana, meu parceiro, então faz o seguinte, existe o curso Copy na Prática, também está aqui na descrição. O preço dele é o preço de uma pizza para te ajudar a conquistar o seu primeiro trabalho pago como copywriter. Vamos que vamos. Então vamos ao primeiro ponto dessa história. Queridos, em 2012 eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu era concurseiro pra caramba, né? E não tinha nada de copy na minha vida. Até tinha, mas eu não sabia. Então em 2012 eu comecei a estudar marketing digital pela internet, pelo gratuito. Eu ouvi dizer que era legal, que dava pra ganhar dinheiro pela internet. Eu estava insatisfeito mesmo no trabalho, porque nunca foi o que eu curti trabalhar no Tribunal de Justiça. E aí em 2012 eu comecei a fazer meu blog, chamava Multiplicar Dinheiro. Eu nem sabia multiplicar dinheiro na época, e aí eu comecei a fazer esse blog. E começando a fazer o blog, eu comecei a ler sobre a importância dos títulos. Primeiro contato com copy, eu comecei a ler sobre a importância dos títulos na internet. O título de um artigo de blog, ele vai fazer com que as pessoas tenham vontade de ler ou não tenham vontade de ler. Então, às vezes você escreve um artigo maravilhoso, isso serve para vídeo do YouTube também, né? Você escreve um artigo maravilhoso ou faz um script de vídeo maravilhoso, mas o título é uma porcaria. As pessoas não se animam em ver. Então eu comecei a aprender isso, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto do meu aprendizado de copy, eu comecei a digitar copywriting no Google. Falei, caramba, esse negócio é top, né? Acho que isso aí pode me levar para frente. Comecei a digitar no Google lá copywriting, o que é copywriting, aprender copywriting. E eu passei a consumir muito conteúdo sobre o assunto. Inclusive, esse é um ponto-chave, tá? Eu falei que ia destacar alguns pontos-chave. Inclusive, eu comecei a consumir muito conteúdo da gringa. Conteúdo americano, conteúdo falado em língua inglesa. Falar inglês, para mim, foi uma virada de chave. Aliás, eu vou até te indicar uma escola de inglês online. Se você ainda não fala inglês, eu vou te indicar o professor Catiano, que foi meu coordenador quando eu dava aula de inglês. O Catiano é top. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? É a Popcorn English Online. O Catiano é o cara. Mas então o segundo ponto foi começar a consumir muito conteúdo sobre isso. Talvez você esteja nessa fase, né? Tá aqui no meu vídeo, tá consumindo muito conteúdo sobre copy. Legal. Terceiro ponto, subir as escadarias do Tribunal de Justiça até chegar no segundo andar, onde ficava o maravilhoso Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, eu fazia empréstimos, né? Quem é funcionário público tem facilidade de fazer empréstimo. E aí eu já estava, acho que no terceiro empréstimo. Queridos, eu estava quebradaço na época. Surgiu um curso de marketing digital, chamava 8 P's do marketing digital. Na época, eu falei, caramba, é isso que eu tenho que fazer. Só que era 3,5 pau. Eu não tinha nem R$1.000, nem R$500 eu não tinha. Nessa época eu tinha dificuldade para comprar presunto e queijo. Pobre é uma coisa triste. E aí eu fui fazer o curso 8 P's, mas eu peguei um empréstimo de R$3.500 no Banco do Brasil, paguei à vista e depois fui pagando empréstimo. Foi nesse curso que eu passei a entender muito melhor de copy. Parece que quando você bota a grana, a coisa vai mais rápido, né? Porque eu pelo menos, eu me senti meio que contra a parede. Eu falei, caramba, eu fiz um empréstimo, cara. Eu tenho responsabilidade, já tinha família, tudo, né? Tem que fazer a coisa acontecer agora. Não tem essa de eu pagar 3.500 em alguma coisa e não dar conta do recado. Agora tem que virar. E aí o professor do curso era e é o grande Conrado Adolfo. Esse cara é bom. Pode seguir o Conrado Adolfo que eu recomendo. E ele me deu de bônus nessa época mais 2 outros cursos que eu nem sabia que ia ganhar. Um chamava iJumper, que era para aprender a ser infoprodutor. E o outro Copy Samurai, era um curso de copy. Quando eu ganhei o Copy Samurai,
Samurai, porque eu vi o lançamento do Copy Samurai. Na época custava, sei lá, R$600, R$700, não sei quanto custava. E eu ficava olhando e falei, meu Deus, mas eu já investi R$3.500, eu não vou conseguir comprar esse, eu não vou fazer outro empréstimo. E do nada eu recebi o acesso. Foi um engano da equipe do Conrado? Não sei. Foi bondade do coração dele? Talvez. O fato é que eu estudei o Copy Samurai e lá eu aprendi tudo sobre gatilhos mentais, os princípios de copy. Foi libertador para mim. O quarto ponto foi ter virado copywriter coprodutor da minha tia Elza. Esse foi o quarto ponto. Eu tenho uma tia que ela faz cursos de artesanato e ela queria vender um curso online e nunca tinha conseguido vender um curso pela internet. Então me juntei com ela, dividimos comissão, né, 50%, e lançamos o curso básico de patchwork, uma técnica artesanal que minha tia faz com maestria. Em 20 dias, lançando esse curso, nem era a época dos lançamentos e tal, eu lancei com o que eu aprendi lá, mais ou menos, e em 20 dias eu ganhei R$3.500, que era o meu salário da época no tribunal. Então eu entendi nesse momento que eu poderia viver a vida de copy. Quinto ponto da minha história, eu passei a aplicar copywriting em carreira solo. Não continuei trabalhando com a minha tia, trabalhei com ela 2 anos como coprodutor, foi muito bom, né? Ganhei muita experiência, ganhamos dinheiro juntos e depois fui fazer os meus próprios cursos. Aí nessa fase, nesse quinto ponto, eu começo a usar copy exclusivamente para mim mesmo. Eu comecei a ajudar profissionais de artesanato a ganharem mais dinheiro pela internet, vendendo peças e, claro, usando copy. E nessa época foi que eu consegui deixar o Tribunal de Justiça e começar a viver só de copywriting, só de internet. Sexto ponto. Eu sempre consumi conteúdo de desenvolvimento pessoal. Um dos meus autores favoritos é um cara chamado... Quer ver? Esse cara aqui, ó, chamado Tony Robbins. Esse cara é muito top, mas às vezes eu fico pensando, se esse cara fosse brasileiro, ele ia ser o Tonho, né? Tonho. Antonieta. Toninho. O Tony Robbins fez uma palestra num circuito de palestras muito famoso. Você vê no YouTube, você vai achar. TED Talks. Ele fez um TED Talk e ele falou sobre as 6 necessidades humanas. Eita, conteúdo libertador. Eu fiquei doido com aquele negócio de 6 necessidades humanas e aí eu passei a enxergar essas 6 necessidades em tudo que eu fazia e comecei a ver isso em copy também. Falei, meu Deus, isso é copy. Aliás, se você não entende das 6 necessidades humanas, elas são a base do meu método pessoal de copy. As 6 necessidades eu vou deixar num card aqui para você entender o que são elas e começar a dominar. Então, com as 6 necessidades, o Tony Robbins nem fez a palestra falando de copywriting, mas eu comecei a adaptar para copy e deu muito certo. E eu percebi que ao escrever novas copies usando o conhecimento de 6 necessidades humanas, claro que eu fiz um trabalho para poder adaptar isso, mas ficou muito mais fácil. Ficou tranquilo. Daí que nasceu o meu método, então. Sétimo ponto, eu fiz um canal de YouTube, eu já tinha, na verdade, mas eu fui fortalecendo um canal de YouTube que na época chamava Empreender com Artesanato. O canal chegou a mais de 35 mil inscritos. Foi nessa época que eu comecei a fazer lançamentos de um outro curso para a galera de artesanato, usando copy, lançamento é pura copy. Então, mais uma vez, usando copy para mim mesmo, eu lancei um curso chamado Professora Criativa. Esse curso ensinava artesãs a se tornarem infoprodutoras. Em vez de ficar vendendo peça pela internet, eu dizia, olha, venda um curso seu, é muito mais lucrativo e menos trabalhoso. E várias alunas viraram casos de sucesso, aluna ganhando 20, 25 mil reais por lançamento, aluna com mais de 200 mil inscritos no YouTube, tudo por causa de copy, não se engane, tem copy em tudo, né? Cada vídeo do YouTube tem copy, se você souber fazer a coisa. Então foi nessa época que eu fiz o meu primeiro 1 milhão com lançamentos, usando a minha própria copy para mim mesmo. E o oitavo ponto é o que me trouxe até aqui. Comecei a falar sobre copy, ensinar copy para as pessoas, porque eu sei que esse é o conteúdo mais valioso que eu carrego dentro de mim, que pode fazer com que você alcance o que você quer alcançar. A tua prosperidade financeira, a tua liberdade de tempo, a tua liberdade de trabalhar onde você quiser. E eu te falei que eu ia destacar alguns pontos importantes. Nestes 8 pontos, eu vou destacar algumas coisas importantes. Então presta atenção. A primeira coisa que eu fiz foi praticar copy mesmo sem conhecimento. Eu comecei a prestar atenção nas palavras. Quando eu escrevi um artigo de blog, eu comecei a prestar atenção no título. Então, prática sem conhecimento. Não fiz um curso. Primeiro eu comecei só a praticar, escrever, que nem doido. E aí surgiam necessidades específicas. Por exemplo, como melhorar um título de um artigo, como fazer com que as pessoas tenham vontade de ler meu artigo de blog. Então, eu comecei a fazer pesquisa sob demanda. O que é pesquisa sob demanda? É isso, eu tenho uma necessidade, aí eu vou lá no YouTube e eu procuro sobre aquilo. Esse foi o meu segundo ponto. O terceiro ponto revelador, que facilitou demais a minha caminhada, se eu soubesse eu teria feito antes, foi fazer um bom
curso que nem era de copy, mas aí eu acabei ganhando um curso de copy. Então, quando eu fiz um bom curso, aí as coisas se abriram muito. Depois disso, eu entendi que copy era mesmo o centro de tudo e continuei praticando muito. Sabe, cada e-mail que eu escrevia, eu olhava para ver se a copy estava legal. Cada título de e-mail, eu olhava, eu fazia 10, 15 títulos para ver se o título ia chamar atenção, se ia causar a abertura daquele e-mail. Então, esse ponto é o ponto da prática deliberada, sabe? É você aplicar copy e sempre olhar para o que você fez no dia anterior e ver se hoje você está melhor em relação a ontem. Isso é muito importante. E aí o último ponto foi que eu desenvolvi, como eu te disse, o meu próprio método. Você percebeu uma palavra muito importante nisso tudo que me fez chegar onde eu tô? A palavra é prática. Praticar. Sabe, de nada adianta você aprender se você não praticar. Por isso que eu gosto tanto da minha mentoria, porque na minha mentoria eu forço a galera a praticar. Pelo menos toda quarta-feira comigo eles estão praticando, nem tem como não praticar. Enfim, esta foi a jornada que me trouxe até aqui. Eu queria muito compartilhar contigo. Eu espero que ela te ajude a trilhar o seu próprio caminho. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou, deixa um like, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. No final vou deixar mais vídeos para você assistir. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.